comece a pular fora, comece a bater em retirada, porque aqui é do Senhor. Escute isso, irmãos. A Bíblia, ela tem muita coisa maravilhosa. A Bíblia tem resposta para a tua dificuldade. A Bíblia tem resposta para o seu casamento que está dilacerado. A Bíblia tem resposta para você que está a encontrar ou buscando alguém para se casar. A Bíblia tem a receita. Ele tem o perfil certo da mulher certa para você. Ele tem o perfil certo do homem certo para você. Basta você buscar dentro da Bíblia aquilo que você quer. Quantos vieram nesta noite aqui? Buscar do Senhor uma resposta. Quantos vieram? Pois bem, vamos voltar ao texto. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel era um profeta que só andava de cabeça baixa. Todas as vezes que Deus ia falar com Ezequiel, ele dizia: filho do homem, põe-te em pé porque eu quero falar contigo. Mas alguns teólogos têm misturado as coisas aqui, ou então alguns estudiosos da Bíblia têm misturado as coisas aqui. Tem dito que todas as vezes que Deus queria falar com Ezequiel, achava que ele estava deitado no chão, achava que ele estava daquele jeito, sabe, murumbu. Não, Ezequiel, ele não estava deitado, ele não estava doente. Todas as vezes que Deus queria falar com Ezequiel, diz: Ezequiel, põe-te em pé, que eu quero falar contigo. Era porque Ezequiel era um profeta de mão cheia. Ezequiel era um profeta. Quando ele profetizava, o povo pegava uma caneta e escrevia, e dizia: pode escrever porque vai acontecer. Foi o profeta Ezequiel quem profetizou. Era um profeta de mão cheia, porém ele era um cativo entre os cativos da Babilônia. Ele vivia cativo e isso envergonhava ele. Pastor José Carlos, quando Deus encontrou Ezequiel ali nas beiradas do rio Quebar, ali ele estava no capítulo de número 2, veio 1 e 2 em diante. Nós vamos encontrar ali algumas visões que o Ezequiel ele teve da parte de Deus. Naquele momento Deus começou a passar para Ezequiel tudo que o reino de Judá estava passando, Jerusalém também estava passando, estava todas as nações ali comprometidas com o pecado, todas aquelas nações ali, Jerusalém, Judá, Babilônia, estava tudo no pecado, cometendo todo tipo de atrocidade. Não tinha mais respeito com os líderes religiosos da época, não tinha mais respeito com nada, não tinha mais santidade. Esqueceram daquilo que Deus fez no passado. O povo estava entregue ao pecado, o povo já não ouvia mais Deus, trocava tudo. E ainda o que mais chamou a atenção de Deus, o que mais levou Deus a ficar irado, é quando Deus pega Ezequiel e leva no templo. Lá ele estava a maior abominação, a maior tipo de pecado estava ali dentro. O povo estava se prostituindo dentro da casa de Deus, estava se prostituindo dentro do templo de Deus. Aí Deus pega o profeta Ezequiel, leva no templo e diz: olha aí, olha o que está acontecendo para este povo. Levanta-se agora, Ezequiel, e manda ele profetizar as nações, manda ele profetizar as coisas que Deus começa a revelar para ele. Escute-me, eu vou dar um tema para a mensagem desta noite. Olhe para seu irmão e diga para ele assim: eio aí, ramo de Jeová, Deus vai te levantar nesta terra com poder para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Para resumir isso, pega ali mais uma vez no ombro do seu irmão, mas chacoalha ele e diga assim: ramo de Jeová, se prepare que Deus vai começar a te usar na terra. Você entende isso? Aqui eu começo a minha mensagem para te dizer uma coisa. Deus levantou um ramo na terra naquele momento. Deus levantou. Quando nós falamos de ramos, falamos de bênção, falamos de fruto, falamos de grande extensão de bênção. Bendito seja o nome de Jesus. No livro do Evangelho de João, capítulo de número 15, lá está escrito que Ele é a videira e nós somos os ramos. E todos os ramos que estiver na videira, Ele dará fruto. Eu creio nisto, eu creio nesta promessa. Irmãos,
palavra, que tem um compromisso com o Evangelho de Cristo. Deus tem levantado homens e mulheres. Eu fiquei abismado nesses últimos dias. Aleluia. Deus, Ele mandou uma criança de 7 anos, pastor Zé Carlos, olhou para mim e disse: olha, Deus mandou te dizer que por esses dias Ele vai te dar uma bênção. Eu olhei para ele e a primeira vontade que veio foi dar um cascudo na cabeça dele, porque estava todo maltrapilho. Aí de repente eu olhei para dentro dos olhos daquele jovem, ou daquela criança, eu vi 2 bolas de fogo na menina dos olhos dele. Eu disse: Jeová, o Senhor está aqui. Ele disse: é o ramo. Eu comecei a levantar os ramos nessa nova geração. Que ramo de Deus aí? Que ramo de Deus aí? Que ramo de Deus? Levanta a sua mão e dá um brado de vitória. Pois bem, 605 anos depois antes de Cristo, o profeta Ezequiel já não suportava mais. A esposa dele tinha morrido. Daí vem o endemoniado Nabucodonosor, que estava no exterior fazendo a sua política, e de repente o seu irmão, o Nabucodonosor, ele reinava no lugar de Nabucodonosor. E quando ele volta, Nabucodonosor, foi aí onde entra a era da escravidão. Então o rei Nabucodonosor mandou prender cerca de 10.000 crentes israelitas. E no meio desses 10.000 crentes israelitas, lá estava o ramo de Jeová, chamado profeta Ezequiel. Lá ele estava aprisionado, aleluia, entre os cativos da Babilônia. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Quando Deus quer, não adianta os reinos se levantar. Quando Deus quer, pastor Zé Carlos, não adianta o inimigo se levantar na terra. Quando Deus quer, não adianta o homem se levantar. Quando Deus quer, não adianta o governo, o prefeito, o presidente se levantar. Quando Deus quer, não adianta. Se levanta, mas cai. O ramo vai ter que dar fruto. O ramo vai ter que frutificar. O ramo vai ter que frutificar. Bendito seja o nome de Jesus. Quem está entendendo a palavra aqui nesta noite? Quem está entendendo a palavra nesta noite? Quem foi que disse para você que você não é nada? Quem disse para você que você não presta para nada? Quem te disse que você não vai vencer? Quem te disse que acabou para você, que não tem mais jeito, que Deus te esqueceu? Assim se sentiu o profeta Ezequiel. Quem te disse que você não pode mais fazer nada? Quem te disse que você vai morrer do jeito que está? Quem te disse que a promessa que ele prometeu alguns anos atrás não irão se cumprir? Quem te disse? Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aquele que te disse, ele perdeu na cruz do Calvário. Jesus esmagou a cabeça dele lá na cruz do Calvário. Quem te disse isso é mentiroso. Você vai triunfar, ramos de Jeová. Você vai triunfar. Você vai triunfar. Você está entendendo esta mensagem? Você vai triunfar. Você vai dar fruto. Não adianta o inimigo se levantar, porque você vai frutificar. Escute. Do capítulo 1 de Ezequiel ao capítulo 34 foi só prova para Ezequiel.